Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Alana, tá? Muito prazer. Eu sou aqui do Polo de Lusiânia e atualmente estou ministrando o componente de redação técnica do curso de técnico agrícola de Cristalina. Então, eu percebi a necessidade de trazer um aprimoramento melhor, um aperfeiçoamento melhor quanto a esse conteúdo. E para que isso aconteça, então, eu fiz um convite muito especial para uma pessoa também que é muito especial na minha vida, que hoje, para mim, é uma referência em termos como pessoa e também como profissional. Muito do que eu sou hoje devo a ela, né? Então, eu gostaria muito de deixá-los aí com a professora Estênia Costa, que é a minha professora, foi minha mestra na universidade, e eu fiz esse convite para que ela possa contribuir conosco com suas experiências, com seu conhecimento, né? E que vocês gostem da participação dela, tá? Vou dar a palavra agora para a minha mestra, com você, tá bom? Beijo! Boa noite, gente. Fico muito agradecida, Alana, por suas palavras. Como eu lhe disse, o nosso papel de educador é partilhar os conhecimentos que a gente adquire, e nessa partilha a gente vai construir novos conhecimentos. Então, eu fico muito agradecida, desde o dia que você me ligou, né? Foi uma surpresa, faz tempo que a gente não se fala, e para nós professores é é muito gratificante a gente saber que nós temos alunos que realmente gostaram do trabalho da gente, e nós temos professores que fazem a diferença na vida da gente, todos nós temos, ou de forma positiva ou de forma negativa, né? Infelizmente nós temos, e que bom que de forma positiva a gente vai fazendo o nosso trabalho. Então, nós, quanto educadores, nós fazemos a diferença porque simplesmente a gente gosta e ama o que faz. E tudo que a gente faz com prazer, a gente faz, o outro sente, né? A gente sente o prazer e faz também o outro sentir o prazer. Então, vou iniciar aqui minha apresentação, vou ser mais objetiva possível, né? Mas fiquem à vontade para depois fazerem algum questionamento, se for, que for necessário, né? Quero agradecer à instituição a qual a Alana trabalha pela oportunidade, também fico muito feliz. Estou muito distante de vocês, porém muito perto, sou da cidade de Juazeiro do Norte, do Ceará, a terra do Padre Cícero, né? E vocês também, eu acredito que estão em diferentes lugares, né? Então, vou iniciar aqui a minha fala, colocando a apresentação, que eu espero que agora dê certo, né? Como a gente já, como eu tinha colocado. Ver se dá certo agora. Apareceu. Ai, Deus, está aparecendo? De novo. Apareceu, professora. Apareceu? Sim, para mim apareceu. Pronto, então a gente vai começar a nossa fala, né? Então, a Alana está ministrando essa disciplina, redação técnica, e aí a gente traz, vai falar um pouco da redação técnica, mas com o foco na produção textual, né? O meu trabalho, eu faço parte de um grupo de pesquisa, o GEPELT, é o Grupo de Pesquisa de Estudos Linguísticos, e o texto, nós sabemos que é o objeto de estudo da linguística, a linguística textual. Então, não tem como a gente falar como se faz a redação se a gente
não entende de fato o que é um texto. Então, a gente vai para o ponto de partida, que é o texto. O objetivo da nossa conversa de hoje é refletir sobre a relação entre os contextos de produção textual, a construção composicional e as marcas linguísticas, características de gêneros textuais em diferentes linguagens, e de forma a ampliar as possibilidades de compreensão e produção textual. O que nós sabemos realmente de fato o que é o texto, né? Será que o texto, ele é unicamente aquelas letras que a gente vê no suporte? É só a figura que a gente vê? Então, o que de fato é um texto? E, na realidade, o texto, ele tem múltiplas faces. O texto, ele é um objeto de estudo que tem vários conceitos, mas os conceitos que tem ainda não dá conta da grandeza que é o texto, né? Então, nós vamos adotar aqui, na nossa conversa, o conceito de texto de Markowski, que diz que o texto é a unidade do processo comunicativo. Então, não existe processo comunicativo sem texto. E nós vivemos da comunicação, é nata do ser humano, a linguagem, a conversa, o discurso, é uma necessidade do outro, é falar e ser entendido, né? Então, esse processo comunicativo exige um locutor, exigem interlocutores, existe a língua, existe o espaço, existe, na realidade, um contexto. Esse contexto, onde acontece essa produção textual, ele todo faz parte do texto. Então, quando a gente percebe, quando a gente vê, quando a gente fala em texto, nós pegamos um papel, já que a gente está falando, o nosso foco é redação, e a gente vê as palavras e diz que aqui é um texto, mas o texto, ele ultrapassa, não é só aquilo, ele ultrapassa e vai muito mais além, não é? Tem muitas informações, tem muitas faces que a gente precisa compreender de fato esse texto. Essa imagem que se apresenta, ela representa um ato comunicativo dentro de um contexto. Então, tem 3 elementos e tem 3 pessoas, e cada uma tem o seu momento de fala, né? Dentro desta fala tem um assunto, que é uma mensagem da qual eles tratam, eles discutem, e esse assunto tem tudo a ver com esse espaço no qual eles estão. Quando a gente está num grupo de conversas, ou 2 pessoas num diálogo, e aí chega alguém, esse alguém, ele precisa ouvir esses interlocutores para que ele possa adentrar essa conversa. Se essa pessoa adentra essa conversa sem compreender a relação, esse contexto de fala, a gente diz, essa sua fala está fora do contexto, porque não se sabia, naquele momento, o que aquele processo comunicativo, como ele estava sendo encaminhado. Então, isso acontece muito no dia a dia. 2 pessoas estão conversando, e aí chega uma, entende outra coisa completamente diferente, faz uma fala que não tem nada a ver. Então, a gente diz realmente que está fora do contexto. Então, nós precisamos entender que o texto, ele vai muito além daquilo que a gente vê, porque entra também conhecimentos prévios de um leitor, conhecimentos prévios de cada interlocutor dentro da sua construção, e a compreensão é entendida de acordo com os conhecimentos prévios que cada interlocutor tem. Eu trago esse outro texto, né?
E nesse texto aí é uma tirinha bem interessante para quebrar mais o gelo. E aí tem um texto. Geralmente, as pessoas dizem que a imagem, ela completa o sentido do texto, mas, na realidade, a imagem é o próprio texto, né? Nós temos as linguagens, a gente tem o texto verbal, né, o texto não verbal, e temos textos que associam o verbal do não verbal. O verbal, ele trata do texto escrito, né, das palavras, dos signos. O texto não verbal são as imagens que falam, então essa imagem, ela é um texto, e nós chamamos o texto misto ou sincrético, aquele texto que há uma necessidade de compreensão, tanto com as palavras quanto com a imagem. Então, quando se vê, ao olhar para esse texto, como a gente pode interpretar? A gente vê uma vovó com uma fisionomia bem diferente da sua fala, quando, né, no balão, que nós sabemos que dentro de uma tirinha o balão representa a fala, e a vovó diz, obrigada pela visita, meus netinhos, né? Fico muito feliz. E, no entanto, a gente não vê essa felicidade, né? Por que a gente não vê essa felicidade? E aí a gente precisa ver a imagem, né? A gente precisa ver a imagem que cada criança traz um celular na mão, e aí a gente vê esses tique-tique-tique, né, que são são elementos também que trazem compreensão, representam o barulho do celular, né? E, gente, eu peço desculpas que eu estou aqui com uma cadelinha presa, e eu vou soltar aqui para... Desculpem, gente, tá? Então, retomando o nosso texto, esse texto sincrético, que aí ele traz essas imagens, que nos traz essa mensagem dentro de um contexto de uma vovó que poderia estar muito feliz, porque seus netos estão com ela, e, no entanto, a gente vê que, na realidade, ela está sozinha e não está na companhia de seus netos, assim como cada um está isolado no seu celular. Então, é uma imagem muito real, né? E a gente tem todas essas informações que ultrapassam o texto, a gente faz muitas inferências, e a gente só compreende que essas inferências, elas só estão trazidas porque a gente tem um conhecimento prévio, que hoje a tecnologia mudou muito os comportamentos infantis, os comportamentos dos adultos. Então, criança com celular utiliza, brinca de forma diferente, e, enfim, são inúmeras informações que trazem uma criança com celular na mão. Então, esse texto, a gente vê a tristeza da vovó, embora a fala seja de alegria, a gente vê essas crianças aí que estão visitando uma avó, que na realidade não estão próximas, estão muito distantes. Então, assim, o texto, a gente faz essa interpretação, porque está aqui, mas outras pessoas podem fazer trazer outras informações que completem muito mais esse texto, que é sincrético, que tem o texto escrito, tem o texto imagem, e tem o texto que extrapola tudo isso que a gente está vendo e que pode discutir. Aí a gente traz uma declaração. Escrever é fácil, né? Você começa com letra maiúscula e termina com ponto. No meio você coloca as ideias. Então, será que produzir texto é tão fácil assim, né? Começa com letra maiúscula, termina com ponto final, e tem aí um conteúdo, tem as ideias.
como que a gente coloca essas ideias no papel? A gente coloca de qualquer jeito? Ou esse texto escrito, ele exige de nós uma sistemática? Então, a produção textual, a oralidade e a escrita, ele tem um diferencial. Quando a gente produz textos orais, nós aprendemos a falar naturalmente, e a produção de texto escrito, ela não é natural, ela é sistemática, ela precisa ser aprendida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser compreendida, e existem várias pesquisas, né, que a gente percebe que os alunos terminam aí o ensino médio, vão para as universidades e estudam do ensino fundamental, toda a educação básica, mais de 12 anos, e aí, quando termina a educação básica, precisa fazer um cursinho para poder aprender a fazer redação. Então, o que é que se faz realmente na escola durante todos esses anos? Será que existe... que situações de produções escritas acontecem de fato na escola? Então, a gente tem muita pesquisa voltada para a produção textual na escola, porque a produção escrita, ela precisa ser aprendida, e o espaço da escola, ele é vamos dizer assim, o mais importante espaço em que deve se aprender, não é? Já que nós vivemos numa sociedade letrada, e a todos os lugares que a gente olha, a gente vê textos produzidos, a gente produz momentaneamente textos. Então, nós sabemos que a escola precisa ter um olhar bem mais apurado no que se diz respeito à produção de textos escritos. E também nós sabemos que as universidades, elas não deixam o profissional pronto, mas o profissional, ele precisa estar se preparando, se adequando para que a formação do professor educador, principalmente na educação dos anos iniciais, essa atividade da produção escrita, ela seja muito bem desenvolvida, muito bem aplicada, para que ao longo dos anos o estudante adquira as competências e as habilidades necessárias para construir uma produção de texto mais coerente, mais coesa, não é? Mais funcional. Esse é o fato. O problema é que na escola a gente escreve para ninguém, né? O professor exige uma produção textual, e essa produção textual, o fim dela é o professor fazer umas determinadas correções, e não há uma função para aquele texto da qual ele produz. Então, há uma certa rejeição também do aluno quando se fala em produção do texto. A gente sabe que isso já vem mudando ao longo dos anos, mas ainda nós temos ainda muitas situações que precisam ser estudadas, e precisamos ter uma prática mais efetiva no que se diz respeito à questão da produção do texto. Não é tão fácil assim como diz essa declaração, que escrever é fácil, começa com a letra maiúscula e termina com ponto final, e no meu coloca as ideias. Colocar as ideias não é fácil, não é? Para que a gente possa fazer uma produção textual escrita, nós precisamos de algumas etapas, né? A primeira etapa é o planejamento dessa produção escrita. Precisa haver o planejamento, e nesse planejamento a gente precisa ver quem escreve esse texto, não é? Para quem que esse texto, qual é a direção desse texto, qual é o destinatário desse texto? Quem escreve precisa saber para quem está escrevendo, para que possa ser produzido esse texto. Qual é a intenção desse texto que será produzido? Não é? Para que esse texto precisa ser escrito? Para que esse texto vai servir?
Em que veículo esse texto que vai ser produzido, ele vai ser divulgado? Qual é o veículo, não é? E em que contexto esse texto vai circular? E aí entra a linguagem. Que linguagem eu vou utilizar? Vou utilizar uma linguagem mais formal ou uma linguagem informal? Então, antes de produzir o texto, precisa-se ter esse planejamento para que se possa dar início a esse texto. E precisa ainda, além de ter toda essa compreensão, precisa ainda ter a compreensão de que tipo de texto e que gênero de texto eu vou produzir, né? Então, esses conhecimentos a gente precisa ter dentro do planejamento para que a gente possa ter o ponto de partida da construção textual. Nós temos tipos ou modos, tem autores que utilizam tipos, tem outros autores que utilizam modos textuais. Então, nós temos a narração, que tem o objetivo de contar um fato, narrar, né? Isso nós fazemos o tempo todo, nós contamos, dizemos, falamos. Então, a narração, ela tem características, né? A narração, ela, geralmente, ela vem sempre com os verbos no tempo presente e futuro, presente, aliás, presente e passado, não é? Porque nós contamos fatos que está acontecendo ou que já aconteceu, não é? Os verbos, geralmente, da narração, eles são os verbos indicativos, porque os verbos no modo indicativo, eles vão dar certeza do fato, né? Diferentemente do modo subjuntivo, que ele não dá certeza dos fatos, né? Nem no presente, nem no pretérito e nem no futuro. Então, a narração, ela tem que ter seus elementos. Toda narração tem o narrador, tem os personagens, tem um espaço, tem o tempo em que acontece. Não, então, precisa ter esses elementos para ser realmente, de fato, uma narração. Já o modo argumentativo, a argumentação, ele não tem nenhum desses elementos que tem na narração, embora a gente precise entender que todos esses tipos, narração, argumentação, exposição, descrição e injunção, eles são imbricados, não existe um texto puramente narrativo, porque dentro do texto narrativo nós vamos encontrar partes descritivas, vamos encontrar partes argumentativas, vamos encontrar partes expositivas e até injuntivas, mas tem uma que vai predominar dentro do texto, tá? Então, a argumentação é aquele texto em que se defende uma tese, se tem uma posição, existe um tópico frasal, que aí se abre 2 pontos, e esses 2 pontos precisam ser argumentados, e depois precisa ser, no final, uma conclusão. Existe a argumentação crítica e a não crítica, não é? E aí, no final da argumentação, coloca o seu ponto de vista ou não coloca o seu ponto de vista, isso depende da proposta que está sendo produzida. O texto argumentativo, ele é um dos textos mais exigidos, não é? A gente tem o Enem, geralmente são textos argumentativos, então, para produzir textos argumentativos, a gente precisa ter bastante conhecimento, leitura, eu não tinha falado ainda da leitura, mas se tem alguns mitos, né, falando de produção textual, retomando, disse que escreve bem quem lê muito, né? Isso é um mito. Quem lê muito, não propriamente vai escrever bem. Quem lê muito vai ajudar bastante na produção escrita, porque ele terá ideias para construir esse texto, mas para ele colocar essas ideias organizadas, coesas e coerentes, ele precisa já de uma outra tarefa, que apesar de que na leitura também já se aprende isso, mas a produção
dizer que eu vou ler muito para que eu possa escrever bem é um mito. Ler muito é muito importante para que eu possa ter argumentos, para que eu possa ter conhecimento, para que eu possa organizar meu texto, minha produção escrita, né? E aí eu vou precisar da leitura, sim, claro, de todo tipo de leitura, da leitura de mundo, da leitura do livro mesmo, dos meus conhecimentos de vida, e aí eu vou precisar, sim. E esse texto argumentativo, ele é muito exigido nas produções, nos exames, e nós sabemos que há muita reprovação, né? Nem há muitas redações que são zeradas porque não atendem à proposta, porque o texto ele foge do tema, porque o texto não cumpre a sua organização, o seu plano que é exigido, né? E eu tenho o texto expositivo, como o próprio nome já diz, né? Um texto em que vai se expor algo, né? Uma ideia, uma colocação, texto descritivo, do qual vai descrever o texto, diferentemente do descritivo. A narração é um texto mais vivo, porque vão acontecendo os fatos e o tempo, né, os tempos verbais, vão trazendo na leitura e nas imagens que construímos o movimento das situações. Já o texto descritivo não, é um texto parado, é um texto que ele se destaca pelas locuções adjetivas e os adjetivos, por conta das características daquilo que está sendo descrito, né? A injunção, o texto injuntivo, é aquele texto que ele tem o objetivo vamos dizer assim, de induzir ao outro a fazer algo, vamos logo para um exemplo dos textos publicitários, de convencimento, essa é a palavra. Os textos publicitários, a maioria deles, na realidade, eles são textos injuntivos, porque a função deles é convencer um dos interlocutores, no caso o receptor, a comprar um produto, a comprar a imagem, a fazer algo. Então, o texto injuntivo, ele tem esse papel, e o texto injuntivo, ele é completo de verbos no imperativo. Então, o verbo do imperativo, ele exerce essa função, né? Faça, escreva. Então, o exemplo dos textos injuntivos, receitas de bolo, qualquer tipo de receita que vem, faça, compre e mexa. Então, os verbos no imperativo, eu preciso ter esse conhecimento para que eu vou construir um tipo de texto injuntivo, que eu quero convencer alguém a alguma coisa, então eu preciso compreender que os verbos no imperativo e o texto desse injuntivo, eles vão ser os elementos que eu vou utilizar para que ele exerça essa função. A diferença de tipos e gêneros é que os gêneros textuais, eles são inúmeros gêneros. Nós temos inúmeros gêneros textuais. Enquanto os tipos e os modos textuais, eles estão diretamente ligados à estrutura do texto, como ele está organizado, os gêneros textuais, eles estão diretamente ligados à funcionalidade. Para que serve aquele texto? Ele está diretamente ligado à função. Então, são inúmeros os gêneros. Nós temos romance, aí eu coloquei alguns exemplos: romance, bilhete, reportagem, sermão, horóscopo, cardápio, a lista de compras, né, piadas, fanfic, memes, são textos que são gêneros textuais que surgiram aí com as novas tecnologias. Então, a gente pode citar que são inúmeros gêneros, mas eles não são infinitos, né? Então, os gêneros textuais, eles fazem parte do nosso cotidiano. Então, existem textos narrativos
com, a partir dos gêneros, vamos dizer assim. Os romances, eles são narrativos, porque se conta a história de grandes paixões, então se conta a história, então ele é um texto do tipo narrativo, mas o gênero é romance, então eles dois estão sempre ligados, né? A receita, ela é um texto, é um gênero textual, a receita, e é do tipo descritivo, porque na receita se descreve lá, né, quais são os ingredientes, no caso, e depois o modo de fazer. Então, nesse modo de fazer, já entra uma parte injuntiva, porque nesse modo de fazer já entra os verbos que induzem você, o interlocutor, a fazer aquilo que é solicitado pelo texto. Então, nós precisamos compreender os tipos e os gêneros textuais para que a gente possa também produzir os textos, né? Passando para a redação técnica, né, que aqui também o nosso direcionamento é um gênero textual. A redação técnica é um texto redigido, né, só que esse texto é um texto bem mais elaborado, né, a linguagem, a gente vai tratar agora das características dessa redação técnica, a linguagem desse tipo de texto é formal, ela é muito formal, né? A estrutura do texto, ela tem uma estrutura definida, né? O plano de texto é definido, o plano de texto dos textos técnicos, tem um estilo diferente dos textos mais comuns, né? A finalidade desse tipo de texto é informar, é solicitar, é esclarecer, é registrar, né? E os gêneros, quais são os gêneros textuais que entram na redação técnica? Ata, o relatório, memorando, requerimento, declaração, ofícios, procuração, contrato, currículo. Então, esses gêneros são os gêneros mais comuns da redação técnica. E onde circulam esses textos? Geralmente, eles circulam no meio acadêmico, no meio profissional, no meio comercial, no meio empresarial. Então, no caso do curso, dos alunos que estudam na escola técnica, esse tipo de texto, ele é fundamental para que o aluno, o profissional, ele possa entrar com mais facilidade no mercado de trabalho, da qual ele exige muito hoje do profissional. Então, esse tipo de texto, ele é um texto que requer um cuidado na hora de se produzir, e precisa ter esse conhecimento de quais são as características desse texto, qual é a finalidade desse texto, que gênero é esse texto e onde é que ele vai circular. Cada tipo de redação técnica, ela apresenta uma estrutura específica, no entanto, algumas características são comuns, né? Então, o que é comum na redação técnica? O timbre, né? A redação técnica, ela, geralmente, ela está sempre produzida num local que identifica a empresa, que identifica a universidade, que identifica quem está produzindo aquele texto. Então, o timbre, ele é essencial na hora que você pega esse texto, não é? Esse suporte, no caso, o papel que você pega, aí você já identifica com o timbre de onde ele vem. O destinatário, é claro, para onde vai esse texto, né? Tem um título, um tema, tem um corpo do texto, tem as saudações finais e também a assinatura de quem responde por esse texto. Então, esses elementos aqui são elementos comuns a esses textos
técnicos, né? Eu trouxe aqui um ofício, eu trouxe apenas 2 textos técnicos para que a gente possa analisar, e eu trouxe o ofício e trouxe também o memorando, né? O ofício o ofício e memorando, eles são textos mais comuns dentro da redação técnica. Então, o ofício, ele é um texto na qual as instituições utilizam, né, para enviar para outras instituições. Então, quais são os elementos que compõem, como é o plano de texto do ofício, né? Então, eu trouxe esse texto, o papel já timbrado da Unipampa, da Universidade Federal do Pampa, e aí já identifica, não é, quem é responsável pelo ofício, e aí todo ofício ele tem um número, né? A empresa, a instituição, a cada vez que ela produz um ofício, envia um ofício, esses ofícios eles vão sendo enumerados, e aí vem o local e a data, né? E aí a gente vê também o destinatário, utiliza-se, por sua formalidade, sempre pronomes. O pronome me fugiu agora. Os pronomes oficiais, vamos dizer assim, excelência. E aqui, esse texto aqui, ele vai para o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, e aí vai o endereço, né, do destinatário, e aí vem o texto, excelentíssimo senhor secretário, são os pronomes de tratamento, né? Ao cumprimentá-lo, venho por meio solicitar uma especial colaboração dessa importante Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação na forma de doação de 50 vacas Brafor da estação da FEPAGRO do município de Uruguaiana. Justificamos a solicitação pela excelente qualidade genética apresentada pelos referidos animais. Esta doação representa importante contribuição para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do campus do Uruguaiana, e sendo que havíamos a solicitar nessa ocasião, permanecemos à disposição para quaisquer outras questões que mereçam nossa comunicação, respeitosamente, e aí já vem o responsável pelo texto. A gente vê que o conteúdo do texto ele é bem formal, ele tem um objetivo, né? No caso aqui, é uma solicitação da colaboração da Secretaria de Agricultura desse local, e aí, no segundo parágrafo, justifica o porquê dessa solicitação, e aí conclui o texto, né, com os agradecimentos, não é, pela solicitação. Então, é um texto claro, é um texto objetivo, não tem subjetividade, vamos dizer assim. Nós sabemos que há uma linguagem objetiva e subjetiva. A linguagem subjetiva, geralmente, nós encontramos em poemas, né, nos textos literários, e não é o caso da redação técnica, que tem que ser uma linguagem clara, objetiva e formal, né? Então, a gente vai passar para o memorando, que também é outro texto técnico muito comum, nas empresas, nas instituições. O memorando, ele também é bem parecido com o ofício, o diferencial é que o memorando, ele circula dentro da própria instituição, não é? E eu achei bem interessante esse memorando, trazer esse memorando, pelo fato do texto do memorando estar dentro do contexto do nosso texto, não é? Então, tem o timbre também, né, como a gente já falou, existem elementos comuns, tanto para o ofício como para o memorando. Então, é da Secretaria de Administração de Tocantins, né, e tem aí a data,
iniciamos com o número, né, com a identificação, a data, né, dezembro de 2020, e, por ele ser o memorando, ele está destinado para grupos da própria Secretaria de Administração. Então, ele está destinado para as assessorias, diretorias, superintendência, universidade corporativa do Estado de Tocantins e Corregedoria Geral de Pessoal. Então, esse memorando, quem envia a Secretaria da Administração para suas outras instâncias, né? E aí já vem o assunto, que é a padronização de documentos para o gabinete do secretário. Aí é o assunto desse memorando. E aí já diz, servidores determinam que a partir dessa data, todos os documentos do tipo ofício e ofício circular que serão assinados pelo secretário ou subsecretário dessa pasta, passem por adequações a fim de padronizar os mesmos. Determino ainda que as minutas de tais documentos sejam tramitadas para a assessoria técnica e de planejamento, ASTEP, a fim de que recebam análise prévia quanto à padronização dos mesmos, conforme o fluxo em anexo. Informamos que a ASTEP não será responsável por corrigir tais documentos, mas poderá remetê-los de volta à unidade de origem para as adequações necessárias. Os modelos dos documentos e manual de redação já se encontram disponíveis no portal da SECAD, no link da ASTEP. Informamos ainda que a Unicef disponibilizará o curso de redação oficial para os servidores desta pasta, mediante a solicitação. Atenciosamente, aí vem o nome da pessoa e o cargo. Então, a gente vê, neste memorando aqui, a importância da organização desse texto. Então, a Secretaria de Administração, ela já passa para as suas assessorias de como deve ser o estilo, né, a linguagem, a organização do texto que sairá dessa instituição. E ainda finaliza dizendo que, para as pessoas que se adequarem melhor a essa linguagem, esse tipo de texto, essa produção de texto, tem um curso, né, que os servidores dessa pasta irão fazer para que facilite essa construção desse tipo de texto, né? E aqui a gente vai finalizar a fala falando no novo perfil profissional. O que tem a ver tudo isso que a gente falou, né, nessa disciplina redação técnica, sobre os textos, de um modo geral, finalizando com os textos técnicos, o que isso tem a ver com o novo perfil profissional? Tem tudo a ver, né? Porque nós sabemos que a produção de texto, no caso aqui, a redação técnica, o profissional que faz os cursos técnicos, ele deve estar preparado para esse tipo de situação. Então, as empresas, hoje o mercado de trabalho, ele exige que esse profissional já esteja preparado. Então, há essa necessidade de bastante estudo. Então, o aluno que faz o curso técnico, ele deve aproveitar o máximo que ele puder dos profissionais, da escola do colégio, da instituição da qual ele escolheu para fazer esse curso, porque ele deve entender que o mercado de trabalho, ele exige um profissional competente, com habilidades necessárias para assumir determinada função. Então, se o mercado de trabalho, ele já exigia, né, um profissional que tem a habilidade e as competências da qual aquela empresa, né, desenha, aquela empresa necessita, é preciso que ele se prepare bem, né? Hoje a gente sabe que a taxa de desemprego está enorme, mas, por outro lado, nós temos também
uma taxa nós temos vagas ociosas porque não tem um profissional adequado para ocupar aquela vaga, né? Então, o profissional precisa estar aberto a mudanças, precisa estar aberto a dedicar-se ao estudo, precisa estar aberto a desenvolver competências e habilidades que até então não tinha, buscar saber qual é o perfil profissional que tal empresa que eu pretendo trabalhar deseja e trabalhar em cima disso para estar bem preparado, não preparado para a mudança, preparado para assumir determinada função. Se antes da pandemia já existia um novo perfil profissional, vocês imaginem agora, depois da pandemia, com o uso da tecnologia, né? Esses documentos oficiais, geralmente eles eram entregues em mãos, com 2 cópias, a instituição recebe uma, assina e devolve a outra, mas hoje isso já, por conta da pandemia, eles já são enviados por e-mail, com assinatura digitalizada. Então, tudo isso precisa que esse profissional saiba utilizar os meios digitais. Então, o profissional hoje, principalmente os que procuram, os que buscam os cursos técnicos, que o mercado de trabalho necessita, precisa se preparar muito bem, precisa ter conhecimento do que o mercado de trabalho está precisando e precisa investir no seu potencial. Ficam aqueles que produzem mais, que produzem no sentido, não estou falando em produção manual, mas em produção de conhecimentos, né? Então, eu finalizo aqui minha apresentação, estão aí as referências, eu espero ter atendido o nosso objetivo, né? E fiquem à vontade para fazer alguns questionamentos. Muito obrigada. Bom, Stênia, só agradecer a você realmente. Eu gostaria só de fazer algumas colocações aqui quanto ao que foi apresentado. Estão conseguindo me ouvir? Está dando para ouvir? Sim, tá, sim. Assim, é uma responsabilidade muito grande para mim estar hoje à frente desse curso, justamente porque nós sabemos a importância que tem a nossa língua, né? Nosso idioma português, e o quanto é difícil também essa questão da parte gramatical, justamente quando se refere às deficiências e algumas dificuldades que nós percebemos, principalmente nós que estamos inseridos na educação profissional, percebe-se um grau de dificuldade muito grande que vem dessa base, né? E realmente é muito preocupante para nós, enquanto professores, estar aí sempre buscando formas diferenciadas para poder levar esse conhecimento. Então, nós não podemos nos atentar apenas a questões relacionadas à parte técnica, mas principalmente a como esse conhecimento vai chegar ao aluno. Uma vez que a gente entende, esse aluno ele vem com um grau de dificuldade muito grande, uma deficiência muito grande. Querendo ou não, isso reflete diretamente na vida profissional dele. Eu tinha até conversado com você, né, quando nós falamos, sobre a questão desse divisor de águas, da educação profissional, esse divisor de águas, né, o intermediário, nós chamamos entre a educação básica e a educação de nível superior. E é, assim, alarmante o número que nós percebemos em termos de reprovação, como você mesmo citou, em relação a provas do Enem, né? Então, assim, é um detalhe que, às vezes, passa desapercebido, mas a comunicação escrita e oral, ela realmente é um intermediário. E até a maneira de como você se comunica, né, de como a sua comunicação oral
ela também te dá um posicionamento, ela também mostra quem você realmente é. E o domínio da nossa língua é de fundamental importância, tanto na parte oral como na parte escrita, né? Então, assim, eu só queria fazer uma pergunta para a gente finalizar, e se tiver também interesse em perguntar, fica à vontade. Na sua opinião, como professora, né, como educadora, o que você traz, assim, de dica mais importante, né, nesse sentido, para nós, como professores, e também aos nossos alunos, em termos de aprendizado em relação à redação? O que é mais fundamental a gente trazer, a gente transmitir para esse aluno aprender realmente essa questão da redação? Eu queria que você me respondesse. Nós sabemos, né, Alana, isso são fatos realmente, e as pesquisas, né, elas trazem isso, que o aluno, ele chega realmente, muitas vezes ele é barrado, né, ele para realmente quando conclui o ensino, a educação básica, por conta dessa prova, desta redação, não é? Por conta das dificuldades que ele enfrenta em produzir textos. Como eu coloquei aqui, produzir textos precisa ser aprendido sistematicamente, precisa ter o exercício da escrita, né? Eu costumo dizer que a gente aprende a andar de bicicleta, subindo na bicicleta e andando na bicicleta, né? E a gente aprende a escrever também escrevendo. O que a gente faz quando a gente vai escrever? A gente já quer escrever, pega a folha limpa, pensa no assunto e já começa com uma letra bem bonitinha, bem desenhada, e aí já começa a escrever, e na terceira palavra já começa a ficar mais feio, porque as ideias vão sumindo, vão se afastando, arranca a página e começa de novo. Então, o que eu oriento? Que precisa para que a gente possa realmente aprender a produzir textos? Primeiro, não é fácil produzir textos, e nós buscamos coisas fáceis, né? Então, precisa do exercício de fazer essa produção. Para produzir um texto, dependendo do texto que vai ser produzido, como foi bem colocado, eu preciso saber para quem que eu vou escrever, eu preciso ter todo esse conhecimento, para quem eu vou escrever, como eu vou escrever, que eu vou escrever. Então, eu preciso planejar. Então, esse planejamento, quando eu vou fazer, vou dar o exemplo da prova do Enem, né? Então, geralmente a prova do Enem é um texto dissertativo, é um texto de opinião, é um texto que lhe exige argumentação, não é? Além disso, exige também conhecimento de assuntos atuais, conhecimento de vários temas. Para isso, eu preciso ler. A leitura está diretamente ligada à produção escrita. Como é que eu posso produzir um texto daquilo que eu não tenho conhecimento? Então, eu preciso buscar conhecimentos, eu preciso ler, eu preciso estar informada das coisas que estão acontecendo, não é? Ao meu redor, na atualidade. O que está acontecendo na atualidade? E aí, buscar informações. A gente não pode falar daquilo que a gente não tem conhecimento, tá certo? Estênia, seu áudio foi desligado. O seu áudio. A leitura, ela é a fonte que eu preciso buscar esse conhecimento. O áudio. O seu áudio foi desligado novamente.
Pronto. Então, eu preciso fazer leituras tanto de assuntos que eu gosto, mas eu também preciso fazer leituras de assuntos que eu não gosto. Ler, existe 3 formas de leitura: ler para entretenimento, ler para se informar e ler para estudar. Então, essa leitura para eu estudar, ela não é uma leitura fácil. Você tem que parar, você tem que ter essa concentração, você tem que estudar várias vezes, não é? Assim, da mesma forma, é a produção escrita. Para eu produzir o texto, eu preciso de ter esses conhecimentos prévios daquele assunto do qual eu vou produzir, eu preciso ter esse conhecimento. Se eu vou falar sobre, vamos trazer um ponto atual, sobre a vacina, eu vou falar sobre a vacina. Então, eu só posso falar sobre a vacina se eu fizer leituras sobre, né? Sobre a vacina. Então, eu vou fazer uma produção escrita sobre a vacina, né? Do coronavírus. Ou outro tema, mas o novo perfil do profissional, ou, enfim, um tema. Então, eu preciso fazer leituras sobre aquilo. Quando eu for para a minha produção, eu preciso saber que gênero textual eu vou escrever, né? Então, tudo isso entra no planejamento. Se eu vou escrever um gênero textual do tipo dissertativo, eu preciso saber como é o plano desse texto, como é que esse texto é organizado. Então, eu preciso ter conhecimento daquilo que eu vou falar, eu preciso saber que gênero de texto eu vou produzir, depois disso definido como esse gênero ele é elaborado, qual é o plano desse texto. A gente viu o plano do ofício, né? A gente viu o plano do ofício, viu o plano. Então, precisa disso, precisa tanto ler quanto escrever. O exercício da leitura e da escrita é que vai fazer com que a gente aprenda, né? Estênia, só gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Estou muito saudosa aí do nosso Cariri. Tá bom? Então, muito, muito obrigada mesmo pela sua contribuição. A Gilane quer falar alguma coisa? Quero só agradecer, foi muito válido, maravilhosa a apresentação. Adorei a professora Estênia, está de parabéns com tudo, de início ao fim. Professora Alana, muito obrigada pela dedicação, atenção com nossos alunos, com a coordenadora, com a diretora, com todo mundo. Muito obrigada por tudo, foi ótimo. Vocês formaram uma equipe maravilhosa, então, de parabéns. Obrigada. Gente, muito obrigada também pela participação de todos vocês, tá? Segue aí o link da pesquisa de satisfação, não deixem de preencher, até para também ter aí a questão da frequência. Os meus alunos também que participaram, peço encarecidamente que também não esqueçam de fazer aí o preenchimento, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Professora, Pois não. só reforçar que nós atingimos logo no início a capacidade da sala e muita gente não conseguiu entrar. Então, nós estamos gravando, né? E logo, provavelmente amanhã cedo já vai ficar liberado no canal do Pequi, tá? Canal Pequi no YouTube. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês também do suporte. Tá? Um abraço. Eu quero fazer só meus agradecimentos, agradecimento a todos, e, Alana, estou à disposição, se você precisar em outros momentos, a gente fica à disposição, tá? Tá, joia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Beijo, boa noite. Foi muito proveitoso, agradável. Obrigada. Tchau. Senhoras, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns.